Oi, eu sou o Theo Azambuja e estamos aqui com Histórias Policiais. Hoje, segunda parte do segundo episódio. Então, pessoal, vamos retornar aí à história da sala de polícia, né? É engraçado, né? Depois do programa que eu gravei, eu tinha colocado aí a respeito da corrupção na saúde, falando dos frascos, né? Que foram encontrados vencidos, né? Que o valor era alto, cada frasco custa mais de 1.000, frasco para diabetes, né? E agora hoje eu estava vendo que devido aos cortes do governo federal na área da saúde, as pessoas que estão que sofrem, né, desse mal da diabetes estão sem remédio, né? Problema grave, né? Enquanto isso, hoje eu fui no hospital de Borgocésia, que fica no Piemonte, que eu estava... Meu médico... O telefone tocou aqui, né? Tive que dar uma parada aí, mas o médico tinha pedido um exame de cardiograma, um ecocardiograma para ver meu coração, o cardiologista. E aí eu fui marcar esse exame, aí tinha 3 opções. Hospital de Vercelli, que fica pertinho aqui, porque eu posso ir em qualquer hospital de toda a região do Piemonte, né? Mas, como eu falei, o Hospital de Vercelli é um hospital maior, né? Atende maior quantidade de pessoas. Então, às vezes, você vai fazer um exame, ele é um pouco mais demorado, né? Você marca, mas demora um pouco mais. Eu, como queria fazer logo, eu perguntei, vê qual é o mais cedo que você tem, né? Tinha o do Hospital de Gatinara, que fica relativamente perto, é um pouquinho mais longe de Vercelli, e tinha esse hospital de Borgocésia, né, que tinha o exame hoje. Então, eu marquei o exame e, assim, uma semana antes eles ligam para confirmar, olha, aquela ligação eletrônica, né? Você tem marcado um exame de eletrocardiografia para o dia tal, se vai comparecer, confirme teclando a tecla 1, se deseja remarcar tecla tal, se não vai comparecer tecla tal. E aí eu marquei sim, né? Aí ontem, na véspera, me ligaram e perguntaram, olha, você pode vir às 11 horas, em vez de 1h40? Eu disse, posso sim. Então tá bom, a gente está te esperando aqui. Eu cheguei 10h15, 10h30 eu já tinha feito o exame, já saí com o resultado, né? O coração está ótimo, nenhuma alteração, perfeito coração. Saí feliz também, né? E um hospital muito bonitinho, muito eficiente, como tudo aqui na Itália, né? Quando se fala de área da saúde, aqui da área do Piemonte, ela é de excelência, né? Eu não sei dizer como é que é na Lombardia, em outras partes, né, da Itália, mas aqui realmente não tem comparação nem com o que se pagava caro lá no Brasil, né, com os planos de saúde que eu pagava para ir fazer exames em hospitais particulares, né, porque você chega, por exemplo, o exame estava marcado para as 11, né, eu cheguei 10h15, eu vou ser... Não, 11 horas que é a hora que você tem que chegar. Então, você só vai ser atendido meio-dia, né? Você tem que esperar um tempão. Eu lembro que eu fui, antes de ir embora do Brasil, eu fui fazer um exame
que eu tinha que estar com a bexiga cheia, então bebi água, passou 1 hora, eu digo, não é possível, eu vou explodir aqui, vocês não me chamam. Não, a gente vai, aguarda mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. É sempre demorado, é sempre, sabe, é um descaso, parece até que eles estão fazendo alguma coisa de graça, né? A gente paga caro e o serviço é uma porcaria. Mas é muito melhor do que o SUS, né? Agora, aqui na Itália, realmente, eu nunca vi coisa igual, né? Vou mostrar as fotos aí do hospital para vocês. Mas então, voltando ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde eu trabalhei no período de 92 a 93. Esse hospital ele foi inaugurado pelo prefeito Pedro Ernesto, na década de 30. Quer dizer, eu trabalhei na década de 90, 60 anos depois. E era o que eu dizia, a história de Pedro Ernesto ela é fantástica, porque foi um político que realmente esteve interessado na, na melhora da sociedade, né, da população em geral. E como eu tinha falado, então, Pedro Ernesto, como um grande brasileiro, ele queria ver o Brasil crescer, né? E para isso ele achava que a ideia principal era industrializar o Brasil. Dessa maneira, o Brasil poderia crescer, mas uma vez que você tem indústrias, você precisa de uma população apta a trabalhar nessas indústrias, né? E a população do Rio era uma população pobre, havia muita miséria, muita doença, e com 2 milhões de pessoas havia apenas 2 locais onde se fazia um atendimento médico para essa população, né? 2 locais pequenos, a falta de leitos era absurda, então ele sabia que para industrializar o Brasil ele precisava de pessoas aptas a trabalhar na indústria, né? E você precisa de 2 coisas essenciais. Primeiro é a saúde, né? Porque a pessoa sem saúde não vai aprender nada. Em segundo lugar, educação. Eu recentemente assisti um programa do Mota, em que uma pessoa dizia que um estado de excelência seria um país cheio de médicos, professores e policiais, né? Isso daí, esse trinômio só é lembrado em vésperas de eleição, né? Infelizmente, esse é o retrato do Brasil. Naquela época, em 1930, já o Pedro Ernesto entendia isso. Então, a ideia dele era criar uma rede hospitalar que atendesse a toda a população, né? Em pronto-socorro, em ambulatório, ele achava que o essencial era você prevenir, né? A medicina deveria ser preventiva, porque, claro, é muito mais barato você prevenir do que tratar as doenças, né? E uma vez que as pessoas estivessem com saúde, elas precisariam de uma rede de escola também, então escolas. E Pedro Ernesto ele começa a construir diversas escolas, diversos prédios, sem esquecer da coisa principal, né? Formar bem os professores. Então, o Instituto de Educação ali na Tijuca foi ele que fez, assim como diversos outros prédios. Então, ele trouxe essa educação para o povo poder estar apta a trabalhar nas indústrias, e dessa maneira, grande parte da população iria dar um up, né? Sairia dessa condição de pobreza e de miséria. Pedro Ernesto, esse grande brasileiro, esse grande político, que durante sua gestão, reconhecendo a deficiência do Estado em atender a população, ele que verificou que para uma população de 2 milhões de pessoas havia apenas 2 postos de atendimento, com uma falta absurda de leitos. O que ele fez? Ele se preocupou em inaugurar uma rede hospitalar que estava apta a atender toda a população carioca.
E assim ele inaugurou o Hospital Jesus de Atendimento Infantil, localizado em Vila Isabel, o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, o Hospital Miguel Couto, na Gávea, o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, o Hospital Salgado Filho, no Meier, o Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador, o Hospital Carmela Dutra, no Meier, o Hospital Manuel Arthur Vila Boim, a Maternidade Herculano Pinheiro, que fica ali entre Cascadura e Madureira, e também ele inaugurou um albergue da Boa Vontade, né, que atuava no combate à mendicância e trazia assim uma política assistencialista também voltada para o trabalho, né, para recuperar a população que está perdida, né, não vê expectativas. Ele conseguiu trazer essa turma também para poder aproveitar a população, né, de todas as maneiras. Por último, eu deixo para falar do hospital que ele inaugurou em Vila Isabel, né, que chamava Hospital Central de Vila Isabel, que hoje é o hospital que leva o seu nome, Hospital Pedro Ernesto, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom, então é isso, pessoal. Grande Pedro Ernesto, né? Hoje, a maioria dos hospitais públicos aí que estão em funcionamento no Rio de Janeiro, foram obra de Pedro Ernesto. Apesar da população ter crescido absurdamente, mas uma coisa interessante é que Pedro Ernesto foi um cara à frente do seu tempo, né, que fez pela população, fez pelo país, e assim, vejam que ele entrou como interventor, né? Ele não foi eleito em 1931, ele entrou como interventor, e quando teve a primeira eleição, em 1935, ele se candidatou e foi eleito, né? Porque já tinha demonstrado um grande serviço em prol da população, né? Da sociedade. Então era normal que ele voltasse, e foi um cara que, onde passava, juntava multidões, né? Era um cara realmente adorado, um grande político, mas o Brasil vivia uma época de ditadura, era a ditadura de Vargas. E em tempos de ditadura, os ditadores não gostam quando um político ele se destaca, né? Quando ele consegue apoio por onde passa, ele junta a multidão, e aí ditadura é ditadura, né? Inventam crimes, arrumam um jeito de meter o cara na cadeia, e com Pedro Ernesto não foi diferente, né? Ele acabou preso, acusado de comunista, quer dizer, ele desagradava uma minoria poderosa que já existia no Rio de Janeiro, né? Quando ele eleva a população para uma melhor qualidade de vida, né? Uma sociedade mais igualitária, né? Com mais educação, com saúde para todos. Claro que isso desagradou quem estava no poder, né? E Pedro Ernesto acaba preso. Mas no final ele é julgado pelo Tribunal Militar, e ele é absolvido e volta aos braços do povo, mas não volta a concorrer a nenhum cargo político. Mas foi uma época que o Rio de Janeiro teve uma rede que atendia bem a população, né? Foram criadas diversas escolas nas periferias, escolas no interior, e ele procurava com isso, né, fazer com que a população tivesse preparada para trabalhar nas indústrias. Havia dois tipos de escola secundária na época, era a escola secundária, propriamente dita, e a escola que era a politécnica, né, que era um ensino técnico. Ele aproxima esses dois tipos de educação, né, para não haver uma disparidade, porque quem
ia para o técnico já ia para o trabalho, quem ia para o segundo grau, para o ensino médio, já previa andar numa faculdade. Ele trouxe essa educação, ele se aproximou esses dois tipos de educação, né? Claro, né? Melhorou tudo para a população, né? Quando você tem mais educação, você está apto a melhores empregos, melhora o discernimento de tudo. E de lá para cá, o que a gente vê, né? São políticos interesseiros que eles querem que a população seja cada vez mais burra, mais ignorante, com QI de macaco, ou abaixo de macaco, né? Que diz que o QI do brasileiro está em 83, né? E o chimpanzé tem QI de 90. Isso foi uma coisa que eu li, né? Não me aprofundei muito nesse assunto, mas a gente vendo a situação da educação no Brasil é realmente triste, né? Porque cada vez que existe uma disputa uma disputa não, um teste, né, de comparação internacional, os estudantes brasileiros estão se destacando nos últimos lugares, né? Eles conseguem sempre ficar nas péssimas colocações, né, na questão de leitura, de ciências, matemática. Triste, né? A história que eu falo, a corrupção, né? É um interesse, eu acho que existe um interesse, né, de manter a população burra, com um pouco de discernimento, né? Porque aí fica mais fácil dos pilantras voltarem sempre ao poder, né? E a saúde pública, né? Eu fui trabalhar no Miguel Couto em 1992, fiquei até 1993 trabalhando lá. Não tinha muita ação, não tinha muita emoção, não trabalhava investigando homicídio, não trabalhava. Eu era um plantonista lá, né? Aquela história, uma vez um governo pensou, né, que quem tira plantão em delegacia talvez não houvesse necessidade de que fosse um policial, né, para fazer um registro, né, no hospital era assim também, chegava lá, a gente fazia um registro, mandava para a delegacia, mas você vê a carência de policiais para investigar, né? Eu acho que esse tipo de serviço de registro, isso podia ficar a cargo de pessoas que não são policiais, né? Para liberar os policiais para trabalhar realmente em investigação contra crime, prisões, mas eu acho que o governo também não tem interesse disso, né? Vamos manter os policiais com um efetivo bem pequeno, fazendo trabalhos burocráticos que não resolvem o problema da violência no final das contas. E isso é interessante, né? Depois eles metem o malho na polícia, diz que o policial é que é o culpado, quando a gente sabe que pobres policiais, né? Cada vez mais amarrados, cada vez mais sem condições de trabalho. E aí, assim, falando dessa rede de atendimento ao público, né? Essa rede de saúde pública que tem no Rio de Janeiro, eu tenho algumas histórias, né? Eu estava com quase 20 anos, quando um dia meu primo foi atropelado. Meu primo foi atropelado e ficou esperando no asfalto horas por uma ambulância que demorou um absurdo para chegar. Quando chegaram, botaram ele na maca e levaram para o hospital no centro do Rio, que é o Hospital Souza Aguiar, Hospital Souza Aguiar. Ele foi para o Hospital Souza Aguiar, imagina, eu com 20 anos, isso tem 40 anos, tá? Passado horas lá no hospital, ele só recebeu enfaixar na cabeça dele, recebeu um soro e depois de horas chamaram a mãe dele, a minha tia, e falaram que ele precisava urgente de ser internado numa UTI. Mas o médico já havia ligado para todos os hospitais públicos que tivessem
UTI para conseguir uma vaga para ele, e não tinha, simplesmente, há 40 anos atrás, o sistema público de saúde já era dessa maneira, né? Não havia uma vaga numa UTI para internar o meu primo, que fazia 20 anos, naquele dia, não havia uma vaga para ele. Minha tia, desesperada, ligou para minha mãe, que minha mãe tinha um melhor relacionamento, conhecimento com pessoas mais importantes, influentes. No Brasil, há muito tempo que funciona o jeitinho, né? Então, se você dá um jeitinho, tudo é o jeitinho brasileiro, né? Essa porcaria que não funciona, né? Minha mãe chegou lá no hospital comigo, né? Fui eu e ela lá para o hospital. Já chegamos de madrugada. Meu primo tinha sido atropelado já à tarde, né? Quer dizer, já estava horas lá, sem atendimento, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi meu primo pelado em cima de uma maca gelada, só com soro e a cabeça enfaixada, numa emergência abarrotada de gente, lotada, sabe? Uma maca do lado da outra, sem espaço para as pessoas andarem, poucos médicos, pouca equipe de medicina, né? De enfermagem. E minha mãe foi falar com o médico, minha tia chorava, coitada, desesperada. E aí minha mãe perguntou ao médico, disse assim: doutor Paulo Niemeyer não é neurocirurgião? E aí o médico na hora: sim, é sim, senhora. Peraí, posso dar um telefonema? Tal? O médico franqueou o telefone para minha mãe ligou para a esposa desse médico que ela conhecia, né? E aí minha mãe conseguiu, né, falar com o médico, e ele ficou de arrumar uma vaga na Santa Casa de Misericórdia, falou com o médico para saber da situação do meu primo, e disse que precisava de uma ambulância com UTI, né, que era difícil de conseguir, mas ele ia correr atrás e ia chamar a equipe e iam esperar ele lá no hospital da Santa Casa, e chegando eles já operavam ele, dependendo da situação. Só de manhã cedo é que conseguiram uma ambulância. Meu primo já estava há mais de 12 horas esperando por um atendimento, né? Porque não havia uma UTI, né? Então, lá na Santa Casa de Misericórdia teria uma UTI, mas a intenção do médico era fazer lá a cirurgia. Mas quando ele chegou na Santa Casa de Misericórdia, que fizeram a tomografia dele, o médico viu que ele já estava, a hemorragia já tinha tomado conta, né? 12 horas sangrando, né? Já não havia o que fazer, né? Então, naquele dia de manhã, meu primo morreu, né? Esse é o serviço público que há 40 anos já não funcionava, né? Então, a gente vê que Pedro Ernesto inaugurou uma grande rede há 90 anos atrás. 50 anos depois, já nada funcionava, né? A quantidade de hospital era a mesma, a população havia crescido muito, e os investimentos, como eu falei, eles somem, né, no ralo da corrupção. Passaram-se 40 anos. Bom, em 2020 veio a pandemia, né? O irmão desse meu primo, que era gêmeo, contraiu o vírus do Covid e precisava de uma internação. Ele já sofria com a falta de ar e ele não conseguia um hospital, não conseguia uma internação no hospital público. Ele andou por diversos hospitais procurando uma vaga, sem conseguir respirar, e não havia vaga para ele ser internado com Covid, né? Ele, no final, pegou um ônibus, foi para Teresópolis, onde o filho dele morava, e com a conta de luz do filho, o velho jeitinho brasileiro, ele foi no hospital,
lá de Teresópolis, e falou: olha, eu moro com meu filho, estou aqui com a conta de luz, eu preciso de uma internação, não estou conseguindo respirar. E aí conseguiram uma vaga para ele. Uma semana depois, ele já estava morto, né? Sofreu muito até conseguir essa vaga. E o irmão mais novo desses dois primos meus, que eram gêmeos, que morreram no SUS, ele também não tinha plano de saúde, ele começou a ter um problema de visão, começou a perder a visão sem entender o que acontecia e procurou socorro no SUS, né? Sistema Único de Saúde. Foi de vezes em UPAs, né, para verificar. Os médicos não conseguiam descobrir o problema que ele tinha, chegaram a pedir uma tomografia da cabeça dele, para ver se tinha alguma coisa no cérebro, mas também não conseguiu fazer o exame, porque é tudo muito difícil no SUS. Um dia a irmã dele, minha prima, resolveu pagar uma consulta para ele no médico particular e pronto, se descobriu o problema dele. Ele tinha glaucoma e catarata. Entrou numa fila para fazer a cirurgia, esperou durante 1 ano, chamaram ele para fazer a cirurgia. Quando chegou lá, ele estava com pressão alta, estava com a diabetes descontrolada, e os médicos decidiram não operá-lo, né? Pediram que ele fizesse uma dieta, que ele controlasse a pressão, controlasse a diabetes, e iam chamar ele para fazer uma cirurgia numa oportunidade melhor, uma propícia, né? E passou aí mais 1 ano e o meu primo deu entrada no hospital público com um AVC e morreu aos 58 anos. Então, esse é o SUS, né? Meu primo passou mais de 1 ano sem conseguir enxergar, sem conseguir a cirurgia que ele precisava. Então, é uma desgraça. Eu sei o que é isso porque eu trabalhei no Hospital Miguel Couto, né? Então, as histórias da sala de polícia são histórias de terror. Eu tive acompanhando mais de uma vez, as pessoas me chamavam por causa de tumulto, de gente que queria quebrar tudo, e com toda razão, né? Porque a gente paga imposto, né? O brasileiro paga um imposto que é caro. Então, quando chega na hora de você ter o atendimento, você não tem, é normal que as pessoas se revoltem, né? Eu, uma época, estava trabalhando lá, como eu falo, o trabalho lá era monótono, né? Eu passava o dia lá, fazia registro, ligava para as delegacias, mas não tinha nada de muito, não tinha nada de emocionante, né? Não prendia ninguém, não trocava tiro, não prendia nada. E um dia eu estava de plantão, me chamaram: olha, Teófilo, tem policial, chegou um atropelado aí, um rapaz atropelado. E aí eu fui tomar ciência do fato. Era um jovenzinho de 15 anos que estudava num colégio na Barra da Tijuca, e na hora que ele foi atravessar a pista, um carro vinha, a motorista, coitada, não teve culpa, né? As testemunhas se dispuseram a depor a favor dela, que o rapaz correu na frente do carro e ela não teve como parar, né? Ali a pista era de velocidade, os carros passavam segundo a pista de dentro, né? Ela ainda tentou frear, desviar, mas o rapaz foi atropelado. E aí levaram para o Hospital Miguel Couto. Nessa época o hospital não tinha um tomógrafo. E o garoto chegou lá com traumatismo crânioencefálico e precisava de uma internação na UTI. Uma história parecida com a que aconteceu com meu primo, né? Que foi atropelado na década de 80. Já em 92, 93, a coisa não mudava, né? Não havia uma vaga. E aí eu presenciei, né? Eu fiz o registro antes de ligar para a delegacia para passar, a delegacia da Barra, para passar a ocorrência do atropelamento. Eu vi o médico falando com os pais
do rapaz, né? O rapaz tinha 15 anos na época. E eles falavam assim, vocês têm condição de pagar uma tomografia, né? Porque o hospital aqui não tem tomógrafo e a gente está precisando para verificar a situação como é que está dentro da cabeça dele e tal. Aí os pais, não, a gente não tem, eram pobres, né? O filho estudava nessa escola como bolsista. E aí o médico perguntou, e será que a pessoa que atropelou, ela também não tem, o carro dela também é velho, e assim, todo mundo avisou que a culpa foi do nosso filho, né? Ela não teve culpa, né? Ela fez o que podia, parou para socorrer, mas eu acho que ela também não tem dinheiro. Mas não tem como vocês fazerem isso de outra maneira? Aí o médico disse, a gente vai ter que mandar para o Souza Aguiar, que lá tem um tomógrafo, né? Mas isso pode demorar um pouco e no caso dele é meio urgente, a gente precisava, mas vocês vão fazer isso? Sim, não, nós vamos fazer, pode ficar tranquilo. Aí eu presenciei isso, né? Passei e tal, o dia foi passando, aí teve um outro atropelamento, fui lá registrar, e aí eu vi aquele médico que tinha falado com os pais do rapaz, falando com o chefe de equipe, né? A emergência é sempre lotada, né? Esse dia parecia que era uma zona de guerra. Aí que eu falo, né? Havia necessidade de ampliar os hospitais ou inaugurar outros hospitais para poder desafogar aquele hospital, né? Porque ele estava realmente colocando gente pelo ladrão, né? Era muito cheia, emergência muito cheia. E eu vi na hora que aquele médico que tinha atendido o garoto, falar com o chefe de equipe, né? Eu presenciei isso, né? Eu cheguei, ninguém me falou. Eu vi os dois conversando, eu estava perto, né? Tinha acabado de fazer o registro lá do outro atropelamento. E o médico disse, doutor, a gente vai precisar. Eu falei com os pais deles, não tem condição de pagar um exame particular, uma tomografia computadorizada. Então eu falei que a gente provavelmente tem que mandar ele lá para o Souza Aguiar, né? Para fazer uma tomografia. E aí, na hora, o chefe de equipe, falou: não, você falou isso? Não, pelo amor de Deus. Ué, doutor, o que a gente vai fazer? O rapaz precisa de fazer uma tomografia, ele está em estado de coma. Não, mas eu não tenho condição, o chefe de equipe dizia, né? Eu não tenho condição de tirar um médico da equipe. Hoje, a emergência está lotada. Como é que se a gente vai tirar um médico para acompanhar ele para fazer uma tomografia e voltar, é um médico a menos. A gente já está com falta, já estamos com carência de médico. Não, nem fala isso, não, pelo amor de Deus. E aí o médico disse assim: ué, doutor, mas o que a gente faz então com o garoto? Gente, o garoto, 15 anos. O chefe de equipe falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Se ele piorar, aí a gente vê o que faz. De repente a gente leva. Ou seja, o garoto com 15 anos vai ter que esperar piorar para mandar ele fazer um exame que às vezes pode fazer a diferença, né? Eu, nessa época, quando eu vi isso, eu digo, eu tenho que mesmo, sabe, porque tem que me ferrar mesmo, porque eu tenho que pagar plano de saúde para os meus filhos, porque eu não quero que, sabe, ninguém da minha família passe por uma situação dessas, né? Eu não sei como é que terminou essa história, né? Porque passado 24 horas eu vou para casa e não acompanho mais o que acontece no hospital, né? Eu volto 3 dias depois para tirar um outro plantão de 24 horas. E essa era a minha vida, né? Eu ainda me lembro de um dia que me chamaram, parece que chegou um esfaqueado aí. Então eu fui verificar o esfaqueado. O rapaz tinha um corte enorme no braço e eu conversei com ele e disse, e aí, o que aconteceu? Te meteram a faca aí? Ele, não, faca não. Ué, o que foi esse corte no teu braço aí? Não, eu fui tirar um vidro da janela que tinha quebrado, e aí tinha um vidro embaixo, né? Eu peguei o vidro de cima, na hora que eu puxei, eu meti o braço no vidro de baixo.
Aí eu, tá bom. Então tá, então não é porque eu sou policial aqui de plantão aqui no hospital, eu vim para fazer ocorrência, mas nesse caso é autolesão, né? Não tem registro. Aí ele virou para mim e disse assim: vem cá, o senhor podia pedir ao médico para me atender, porque eu estou aqui já esperando já quase 1 hora. Aí eu digo: olha, eu não posso, né? Eu não posso me meter no serviço dos médicos, né? Isso daí é com eles. Pô, me desculpa, né? Não, tudo bem. Pô, porque é complicado, né? A gente é pobre, precisa de hospital público, né? Se a gente tivesse dinheiro, a gente pagava, né? Mas a gente não tem dinheiro, a gente tem que usar o público que é de graça, né? E aí eu falei com ele: não, não é de graça, não. Você paga esse hospital, porque você paga impostos, né? Para isso para isso que servem os impostos, né? Aí ele: não, mas eu sou pobre, eu não pago imposto. Quer dizer, o cara não tem nem noção, né? Eu falei assim: vem cá, você pega ônibus? Ônibus? Eu pego. Então, o preço do ônibus, uma parte daquele valor que você paga é imposto. Esse imposto, ele é para pagar o hospital também, né? Para pagar os serviços públicos, né? A escola do seu filho. Você toma Coca-Cola? Às vezes. Então, lá uma parte do preço da Coca-Cola é imposto, que é para você ter de atendimento médico. Você faz compras, você paga a luz, você paga gás, tudo isso tem um imposto, você paga impostos, entendeu? Então você pode reclamar, porque é um direito seu, você tem direito ao atendimento. Aí ele: tá bom, então eu vou esperar mais um pouco, se não me atender eu vou reclamar. Eu disse: tá bom. Eu voltei para a sala de polícia, daqui a pouco o vigilante veio me chamar que o cara estava querendo quebrar o hospital. E na hora que eu abri a porta que eu ouvi o cara gritando, né? Porque eu pago os meus impostos! Se esse hospital não serve para atender, então fecha essa merda! E aí eu disse assim: cara, olha, desculpa, mas eu não vou lá não, porque, sabe, o cara tá cheio de razão, cara. E nessa hora que tem um tumulto, eles sempre dão, é o jeitinho brasileiro, né? Se você faz um tumulto, eles vão atender, porque é direito do cara, né? O cara não tem que ficar esperando por horas, né? Então, um outro problema que tinha muito lá era no ambulatório, né? O ambulatório mandava as pessoas chegarem de manhã cedo para pegar ficha, para ser atendido. Então, tinha uma senhora que tinha quebrado o braço e, na emergência, em vez deles operarem, eles lavaram o osso, enfaixaram e mandaram ela voltar no ambulatório para fazer a cirurgia. Ela foi um dia, não conseguiu o atendimento, né, porque tinha um determinado número de fichas para dar, de senha, e ela não conseguiu, e ela, sentindo dor, voltou no dia seguinte, chegou bem cedinho, esperou por horas na fila. Quando ela soube que não ia ser atendida de novo, a mulher começou a gritar, cair no chão, espernear, e aí cria uma revolta, né? As pessoas que estão em volta, que estão assistindo aquilo, todo mundo fica revoltado, né? O pessoal começa a querer quebrar, pegar pedra, xingar o pessoal da administração, que também não tem culpa, né? A culpa é do governo, né? Que não contrata médicos, não abre novas vagas, né? Não faz novos hospitais. E o pessoal da administração se vê encurralado também naquela situação, né? O que eles fazem? É o jeitinho brasileiro, né? Peraí, não precisa fazer escândalo também, a gente vai dar um jeito, toma uma ficha aqui, pronto, a senhora vai ser atendida, tal. E arrumou uma maneira da mulher ser atendida, né? Mas numa dessas situações, eu estava um dia de plantão e chega uma senhora reclamando do atendimento na pediatria. Ela estava com 2 filhos, ela tinha 2 gêmeos, né, 2 criancinhas com 10 meses, 2 criancinhas lindas, lindas, 10 meses de idade, imagina. Pareciam 2 índiozinhos, né? Ela, no dia anterior, tinha ido na emergência, ficou constatado que as 2 crianças estavam com pneumonia, e depois do atendimento a médica falou: olha, a senhora volta amanhã no ambulatório, e vamos verificar como é que está evoluindo essa pneumonia das crianças, né? Então, no dia seguinte, ela, com 2 crianças, ela pediu ajuda à vizinha, ela morava na favela da Rocinha.
Então, acorda às 4 da manhã, arruma as crianças, come alguma coisa, pega o ônibus, vai para o Hospital Miguel Couto, deve ter chegado no Hospital Miguel Couto 5 e pouco da madrugada, entra numa fila já enorme, espera, quando dá 8 horas da manhã, o pessoal da administração abre as portas, distribui senha, quem recebe a senha vai ser atendido, quem não recebe a senha volta outro dia, chega mais cedo, né? Ela conseguiu pegar a senha, 8 horas da manhã, os portões abertos, ela entra, senta, às 10 horas da manhã vai começar o atendimento médico. Imagina que a mulher acordou às 4, tá 6 horas esperando por um atendimento, né? Às 10 horas da manhã a médica vem e começa a atender as pessoas com a senha. E aí 1 hora a médica sai e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí fala assim, olha só, pessoal, só vou atender até aqui. Mesmo as pessoas com senha, só vou atender até aqui. Daqui para trás vai ter que voltar outro dia, porque hoje não vai dar tempo de atender todo mundo. E aí ela, que estava dali para trás, ela vai falar com a médica, né? Ela disse assim, doutora, meus filhos estão com pneumonia. Aí ela perguntou, e eles tiveram febre essa noite? Esse aqui teve, esse aqui não. Então pode ir na emergência, vai na emergência. Aí ela sai do ambulatório, vai até a emergência, faz a ficha, e aí entra em outra fila, né? Aí entra na outra fila, fica esperando a hora do atendimento. Já lá para meio-dia, mais ou menos, tinham 2 médicos pediatras atendendo as crianças, né? Uma fila gigantesca. E aí ela chega com a documentação do dia anterior, né? Com raio-x, com tudo, e ela fala com o médico, olha só, doutor, eles tiveram pneumonia, eu tive aqui ontem, eles foram medicados e tal, e o médico olha para a papelada e diz assim, olha só, a senhora está no lugar errado. Ambulatório é lá do outro lado, a senhora veio na emergência, a senhora tem que ir para lá, para o ambulatório. Ela disse, não, mas eu tive lá já, só que lá não deu para atender. Aí ele falou assim, bom, aqui também não dá para atender, eu também estou com muito paciente aqui. Ambulatório é lá, a senhora vai para lá. Ela disse, não, mas eu já tive lá, né? Mas a médica disse que se eles tiveram febre essa noite, era para trazer para cá. Não, senhora, não, senhora. A senhora tem que ir lá. É lá que a senhora vai ser atendida, aqui não. Ela disse assim, mas olha só, a médica disse, sim, a médica disse, eu estou lhe dizendo outra coisa para a senhora. Se eles não vão atender lá, eu também não vou atender aqui. Ela disse, pô, mas o senhor é grosseiro, hein? O senhor não parece nem médico, o senhor é um cavalo. Eu sou cavalo, eu sou um estúpido, eu sou o que a senhora quiser, mas eu não vou atender. E acabou. Ela, eu vou na polícia. Então a senhora vai na polícia, ela vai onde a senhora quiser. E aí ela pegou, foi parar lá na sala de polícia, onde eu estava de plantão, né? E aí ela me conta a história, eu digo, pô, mas como é que o cara diz que não vai atender, né? Você olha as crianças, poxa. Cara, como é que você vai negar atendimento à criança, né? Eu disse assim, bom, ele vai atender, né? Eu vou lá fazer a ficha das crianças. Ela, não, eu já estou com a ficha aqui. A senhora já fez a ficha? Já. Aí ela me contou que estava desde, né, que acordou 4 horas da manhã, meio-dia, ainda não tinha conseguido atendimento para os filhos dela, né? Aí eu disse, bom, vamos lá, né? E aí, na hora que eu estou indo, passa o diretor do hospital. Eu digo, pô, que ótimo, né? Deixa eu falar com o diretor do hospital. Fui lá, falei, doutor, olha só, aconteceu isso, esperando que ele tomasse uma decisão, né? Mas o bosta não tomou decisão nenhuma. Ele disse assim, não, vai lá que ele vai atender. Eu disse, doutor, mas olha só, ela teve lá, ela teve lá e o médico disse que não ia atender. Não, mas ele vai atender sim. Eu disse, doutor, olha só, o senhor não prefere ir lá falar com ele? Não. Pode ir lá que ele vai atender. Eu digo, olha, doutor, se ele se negar a atender, eu vou prendê-lo. Eu vou prender o médico, entendeu? Porque ele não pode, ele é um servidor público, ele não pode deixar de atender um paciente, né? A criança está com febre, ela precisa de atendimento. Não, mas ele vai atender. Eu digo, ô, seu bosta, né? Miserável. E aí
O diretor do hospital foi embora. Depois ele até se tornou político, né? Aquele safado. E aí eu fui lá na emergência, né? Com ela e as 2 crianças, né? E aí quando chegou lá, eu identifiquei que tinha um médico, tinha um pediatra, né? Esse careca, que não atendeu. E tinha uma médica também, né? E a fila, gente, a fila era enorme, era enorme. Eu digo assim, caramba, se eu prender esse médico, vai ter um médico a menos para atender esse monte de gente, né? Eu vou arrumar um problema maior, né? Mas eu tenho que resolver isso, né? Então já sei, eu vou primeiro falar com a médica, né? Na hora que eu chego com a mulher, as 2, né? A mãe, a amiga que estava trazendo o outro bebê, né? Os 2 gêmeos, os 2 índiozinhos, que o médico olha, ele para até o atendimento, ele se levanta, aí eu vou, nem me dirijo a ele, nem converso com ele, né? Eu vou direto na médica. Chego para a médica assim, doutora, tudo bem? Com licença. Sou policial de plantão aqui no hospital. Ela, sim, sim, pois não. Olha só, doutora, eu estou com 2 crianças aqui que estão precisando de um atendimento. Ah, tudo bem, é só entrar na fila. Eu disse, não, não, doutor, olha só, essa mãe está na fila desde de 5 horas da manhã, esperando por atendimento, ela não vai entrar mais em fila nenhuma. Eu só quero saber da senhora o seguinte, a senhora vai atender essas crianças que estão precisando de atendimento? Ah, tudo bem, eu atendo, mas deixa eu acabar o atendimento aqui dessa criança. Ah, tudo bem, depois dessa a senhora atende essa mãe com as 2 crianças? Ah, tá bom, atendo sim. Aí eu, olha, muito obrigado, doutora, muito obrigado, eu fico muito agradecido. Eu me virei para a mãe e falei, olha só, mãe, essa doutora vai lhe atender. Quando terminar o atendimento, a senhora, por favor, dá uma passada lá na sala de polícia para me dizer como é que foi, se está tudo certo, tá bom? Ah, tá bom, olha, muito obrigado, hein? Então, de nada. Não precisa agradecer, né? Isso é obrigação minha. Eu sou servidor público, estou aqui para atender o público da melhor maneira possível. Ah, puxa, muito obrigado. Não precisa me agradecer, é obrigação minha. O médico não falou nada, voltou, se sentou, continuou atendendo as crianças. Eu saí, voltei para minha sala. A mãe foi atendida, fizeram um raio-x de novo das crianças, dos pulmões, para verificar o grau, né, de se estava melhor. Ela foi lá muito satisfeita, muito agradecida. Me agradeceu, olha, puxa, muito obrigado, olha, o atendimento foi ótimo, fizeram raio-x, fizeram nebulização, deram medicamento para as crianças, olha, eu sou muito grata. Eu digo, não precisa agradecer não, isso é obrigação nossa, né? O contribuinte tem que ser bem atendido, né? Mas a mãe ficou muito agradecida, né? Ela conseguiu o atendimento. E assim, eu sempre pensei dessa maneira, né? Agora, gente, o médico ele não é diferente de qualquer outra pessoa de outra profissão, né? A gente encontra médicos ruins, médicos bons, policiais ruins, policiais bons. Muitas vezes esse médico ele está sobrecarregado também. Eu entendo, né, que assim não existe uma justificativa para você negar o socorro a alguém, né? Eu como policial jamais deixaria de atender uma pessoa que necessita de um socorro urgente, né? Eu não posso chegar para ela e falar assim, olha, desculpa, mas meu salário está atrasado, eu não recebi reajuste, a política está toda contra os policiais, a sociedade não nos olha com bons olhos, a imprensa está sempre nos metendo malho, então se vira, né? Não dá para fazer isso, acho que da mesma maneira não dá para o médico agir de outra maneira, né? Eu conheci médicos extremamente dedicados que procuravam fazer o melhor para a população, atender essa população da melhor maneira possível, né? O problema é que, às vezes, as pessoas também não entendem isso, né? Elas não entendem que o médico é tão vítima quanto elas. No caso, eu não falo desse careca pediatra, né? Mas, por exemplo, teve um médico que eu conheci que ele fez o concurso
para trabalhar na rede municipal. Ele era um ortopedista, e ele falou que ele tinha muito interesse de operar, né? Então ele chega na emergência, ele começa a atender pessoas com fratura de osso, né? Fratura exposta. E aí eles, pô, legal, vamos operar, né? Vamos para o centro cirúrgico, vamos operar. E aí o chefe de equipe fala assim: não opera não. Lava, faz o curativo, enfaixa e manda voltar no ambulatório para fazer a cirurgia. Aí ele diz assim: não, mas eu já estou aqui, eu faço a cirurgia, vamos. Não, porque, sabe, tem um material que está dentro do armário fechado para não haver desvios. Então eu sou responsável pelo material, então é melhor fazer no ambulatório, porque... E aí o médico fala assim: não, então faz o seguinte, me dá a chave que eu fico responsável pelo material, eu vou fazer a cirurgia. Não, lava, enfaixa e manda voltar outro dia. E, sabe, o médico ficou frustrado com isso, né? Ele percebeu que ele estava lá para ficar lavando o osso, enfaixando e mandando voltar para fazer a cirurgia em ambulatório, né? Ele percebeu que ele não tinha como modificar aquela situação e ele não se interessava. O salário era muito baixo que o município pagava. Ele pediu exoneração e foi embora. Sabe, ele disse: eu não vou trabalhar. Nessa condição eu não vou trabalhar, né? E aí foi embora, pediu demissão, né? Um outro médico que eu conheci, ele disse que, por exemplo, tá o pessoal no ambulatório, né? Já tá o pessoal revoltado, que acordou 4 horas da manhã, tá horas e horas esperando na fila. O horário do médico é às 10. Ele tem um horário para cumprir, né? É de 10, sei lá, até que horas, né? Eu não sei qual é o horário do médico. Mas ele tem que chegar às 10. E ele é um médico dedicado, sabe? Um médico que procura fazer o melhor pela população, atender da melhor maneira, dar o máximo de si, né? Eu vi médicos em cirurgia, fazendo sutura, né? Que ele pede, né? Ah, me dá o fio número tal. E aí o pessoal da enfermagem: ah, não tem esse fio, doutor, só tem o fio tal. E ele estava suturando a cara de uma criança, né? E aí ele fala assim: pô, mas esse fio é muito grosso, sabe? Vai deixar marcado, vai deixar uma cicatriz. Ah, mas o que a gente vai fazer? Não tem outro, doutor, só tem esse. Fio número tal. Aí ele chega para um outro e diz assim: pô, faz o favor, vai lá no meu carro, pega na minha mochila, na minha mala de médico, que eu tenho um fio fininho para fazer a sutura na cara dessa criança. Ele tá dando material dele, que ele comprou, né, para fazer um bom serviço, né, para fazer porque no hospital público não tem. Então você sabe que tem médicos muito dedicados, sabe, médicos que querem fazer o melhor pela população, que quer fazer o melhor pelo seu próximo. Então, eu voltando à história do médico que chegava às 10 horas da manhã, ele chegou antes, chegou às 9h30, né? E aí ele está satisfeito, né? Porque ele está lá prestando um bom serviço, então ele acha assim que as pessoas vão ser gratas a ele, né? Por ele estar dando o seu máximo, o seu melhor, né? E ele vem com o jaleco, com a sua malinha, chegando para trabalhar, e aí ele está passando no corredor, ele está ouvindo as pessoas: vai ver se é a hora desse canalha chegar, em 9h30. A gente aqui desde 6 horas da manhã, onde já se viu isso? Não sei o quê. E todo mundo metendo malho nele, ele parou, ouviu aquilo, parou e disse assim: vocês estão falando comigo? Meu horário é 10 horas. Ainda vem falar não sei o quê. Tá. E aí ele começa a perceber que as pessoas têm raiva dele. Sabe? Quando a coisa devia ser o contrário. Só que como o atendimento é muito ruim, porque o Estado não fornece um atendimento decente para a população, né? Não abre novas vagas, não cria novos hospitais, não constrói hospitais, não abre vagas, não se contrata mais médicos, não se equipa adequadamente os hospitais, as pessoas vão ficando com raiva
de quem está prestando atendimento, que às vezes não tem culpa, sabe? O cara era extremamente dedicado. Ele começa a perceber aquilo e ele começa a se sentir desestimulado no trabalho, né? Então, quando ele vai chegar na emergência, ele já procura esconder o jaleco, a mala, ele já não quer carregar a mala para as pessoas não identificarem ele como médico, porque as pessoas estão com raiva dos médicos. Ah, esses médicos não querem nada, chegam a qualquer hora. Gente, eu sei que é o que eu falo, né? É como em qualquer profissão, né? Tem os canalhas e tem os que são dedicados, né? Eu sei que tem médico aí que vai lá tirar o plantão, que dá o polegar numa luva para alguém marcar e vai tirar plantão numa clínica particular. Eu sei que tem isso, né? Mas, por outro lado, tem também os médicos que são muito dedicados, sabe? Eu conheci vários. Então, a gente não pode generalizar, né? A imprensa ela gosta muito de mostrar esses que são errados e generalizar. Tá vendo? Por que o serviço não presta? Aí é por causa dessa gente, esses médicos que não querem nada. Os caras ganham um salário ótimo, mas não querem trabalhar. Mas vem cá, e os que querem trabalhar, sabe? Então você não pode generalizar, né? Esse médico que ele passou a ter a se esconder na hora que ele chegava, né? Que ele passou a sentir que as pessoas tinham raiva dele, ele também é outro que acabou pedindo exoneração, foi embora, né? Hoje ele não trabalha mais na rede pública do Rio de Janeiro, né? Que é um caos, né? E ele me falou, me confidenciou que trabalhar em São Paulo é muito melhor, sabe? O SUS de São Paulo funciona melhor. Como eu tenho um amigo também que a mãe sempre usou o SUS, né? A mãe teve um câncer e eles moravam no interior do Rio Grande do Sul, diz que o atendimento sempre foi muito bom, né? Agora, se tratando de Rio de Janeiro, a coisa é podre mesmo, porque é uma corrupção endêmica, né? A gente tá vivendo o caos. Então é isso, gente. Eu conhecendo de perto essa situação, essa realidade dos hospitais públicos, eu sempre me esforcei ao máximo para poder pagar plano de saúde, que é caro, né? Para a família ter sempre um atendimento um pouco melhor, né? O SUS não realmente é trágico, né? Eu aqui já vivendo aqui na Itália, a quantidade de gente que eu vi pedindo vaquinha para fazer cirurgia de câncer é uma coisa enorme, né? É gente me falando que tentava o atendimento lá no INCA e não conseguia. Exames, parece que a pessoa vai no INCA, marca um exame. Ah, não, já sabe que está com câncer, volta daqui a 3 meses. Por 3 meses já deu metástase, né? Então a gente tem um caos, né? Parece que a gente voltou ao tempo antes de Pedro Ernesto, né? É o que eu falo. Nesses 90 anos, né? Desde que Pedro Ernesto foi prefeito no Rio de Janeiro, parece que é só o caos, né? As coisas só têm piorado. Então, são essas histórias de polícia, né? Outras coisas assim que aconteceram comigo, nunca aconteceu nada de muito emocionante no hospital, né? Mas assim, eu fiz muitos registros, né? De gente baleada, gente ferida. Algumas vezes, por eu fazer o registro pelo telefone, me chamavam em juízo, né? Houve uma ocasião que eu fiz um registro de um homicídio. O rapaz chegou baleado no hospital por uma questão de uma briga de trânsito. Ele estava acompanhado de testemunhas do fato, né? Então eu ouvi as testemunhas, fiz um relatório, liguei para a delegacia, passei a ocorrência e peguei o número, passei o número para os parentes. Uma tristeza, né? Um rapaz jovem que tinha morrido baleado. E aí, passado um tempo, eu fui chamado em juízo a respeito desse caso, né? O que eu posso falar disso, né? Eu não presenciei, né? Eu só fiz o registro, né? Mas quando eu chego lá, o advogado está tentando defender o seu cliente, né? O homicida,
e começa a me fazer umas perguntas idiotas, né? Que na realidade ele não pergunta para mim, né? Ele pergunta ao juiz e o juiz pergunta para mim, né? Se o juiz achar que a pergunta é pertinente, né? Então o que que o juiz me pergunta? O que que o advogado pergunta, né? Se eu tinha presenciado a entrada da vítima no hospital. O juiz me pergunta, presenciei, sim. E aí o advogado quer saber se eu poderia dizer mais ou menos qual era a altura da vítima. Pô, o cara tava na maca deitado, como é que eu vou saber qual é a altura do cara? Não, não sei. Ah, não tenho uma ideia? Não, o cara tava deitado. O cara chegou morto já, né? Praticamente morto, né? Ele ainda teve um atendimento rápido na emergência. E aí o advogado começa a perguntar, mas você sabe que ele desceu do carro com uma barra de ferro? Caramba, eu não presenciei o fato, eu estava no plantão no hospital. Saco, só me chamaram para que eu perdesse a minha folga, né? Porque o juiz é assim, marca para todo mundo às 10 horas da manhã e vai atendendo aos poucos, né? Você passa o dia no fórum à disposição da justiça, perde a sua folga e não para nada, né? Mas assim, eu sei que tem policiais que como os médicos, né, que eu falava tem gente que não, como esse médico careca, né, pediatra que não atendeu as crianças, recusou o atendimento. Tem muitos médicos que são muito dedicados. Da mesma maneira tem polícia, né? Tem polícia que presta um serviço muito ruim, né? Não atende adequadamente a população. Eu sempre procurei atender da melhor maneira possível. Então, para terminar a história, vou contar a história de uma pessoa que chegou na sala de polícia me pedindo um registro. Eu estava precisando de um registro para o meu sobrinho. Meu sobrinho teve internado, hoje ele está em casa, não pode andar, e eu precisava do registro para levar no trabalho dele. Ele pediu que eu viesse aqui para pegar o registro. Eu disse, pô, registro? O senhor quer o quê? O senhor quer o registro do atendimento médico? É o boletim de atendimento médico? Isso não é aqui na polícia, é na administração do hospital. Aí ele falou, não, mas o meu sobrinho falou que era alguma coisa de polícia. É o registro na polícia. O registro na polícia? Bom, então o registro na polícia não é aqui, né? O registro na polícia é na delegacia. Aí ele, poxa, mas eu não sei qual é a delegacia, o senhor pode saber para mim? Aí eu disse, bom, posso tentar, né? Qual é o nome dele? O nome dele é fulano de tal. Eu anotei. Qual é o dia que ele teve internado, que ele deu entrada? Eu não tenho certeza, mas foi entre tal e tal. Aí eu peguei meu livro de ocorrências e comecei a procurar dentro daquele prazo, né? De um mês. Aí eu encontrei o nome dele, disse, olha, tá aqui, fulano de tal, tal, o registro foi feito na delegacia de São Cristóvão. O senhor vai lá, aí anotei para ele o número do registro, tá aqui, ó, o número do registro, vai na delegacia de São Cristóvão e pede lá a cópia desse registro, que eles fornecem para o senhor gratuitamente. Aí ele, muito obrigado. Olha só, eu não conheço a delegacia de São Cristóvão, o senhor pode me explicar como é que fica, onde é que fica? Eu digo, eu também não sei, mas espera aí que eu vou descobrir para o senhor. Aí o que é que eu fiz? Peguei o telefone, liguei para a central de polícia, né? Aí pedi o endereço. Pode fornecer o endereço e telefone da delegacia de São Cristóvão? Aí ele pegou e me passou, né? O policial lá da central de polícia, eu anotei. Ó, tá aqui, endereço, dei para o senhor, né? Endereço, telefone e número da ocorrência. Vai lá na delegacia na 17ª DP e pode pegar. Obrigado. Isso fica perto de onde, hein, esse endereço? Porque, desculpe, eu não conheço bem o bairro de São Cristóvão. Aí eu digo, o senhor sabe que eu também não conheço? Mas espera aí que eu vou descobrir. Aí liguei para a delegacia, né? Aí, senhor companheiro, pode me dar uma dica aí, como é que eu chego e tal? Aqui é o detetive Teófilo, daqui do Hospital Miguel Couto. E aí o policial super atencioso, gentilíssimo, né? O cara, não, você vem por aqui e tal, e pode estacionar não sei aonde e tal. Peguei, anotei tudo, passei para ele, ó, tá aqui, senhor. Aí ele disse assim, até que horas que eu posso pegar esse registro? Olha, normalmente o setor de administração fica aberto até às 5.
E eu não sei se vai dar tempo de eu chegar lá. Puxa, e eu tinha tirado o dia de hoje para resolver todos os meus problemas, que amanhã eu tenho que trabalhar. Guarda um instantinho. Liguei de novo para a delegacia. Ô, companheiro, tudo bem? Aqui, detetive Teófilo, de novo, aqui do Hospital Miguel Couto. Pois não, meu irmão, o que a gente pode ajudar você? Me diz aí. Olha só, o senhor está precisando desse registro porque o sobrinho dele está acamado e tem que mandar esse registro para o trabalho dele. E esse senhor tirou o dia hoje para ajudar o sobrinho e fazer outros problemas, resolver outros problemas, que amanhã ele tem que trabalhar, não pode, mas ele está aqui na Gávea. Ele não sabe se vai dar tempo de chegar em São Cristóvão, tempo de pegar esse registro. Será que o companheiro podia separar esse registro para mim, para ele passar e pegar aí no plantão? Aguarda um instante, irmão. E aí passou um pouco, ele volta e diz assim: olha só, companheiro, já está aqui no plantão, fica tranquilo, estamos sempre às ordens. Eu digo: caramba, que sujeito gentil, né, educado. Eu digo: ô, meu irmão, olha só, brigadão, hein? Se precisar de qualquer coisa aqui do seu irmão aqui no Hospital Municipal Miguel Couto, conta comigo, tá? Muito obrigado. Não, disponha sempre da gente, irmão. Estamos aí para isso mesmo, tá? Um abraço, tchau, tchau, tchau. Aí peguei e disse: olha, senhor, está aqui separado já no plantão. Não importa a hora que o senhor chegar, vai estar lá no plantão, o senhor pode pegar. E aí aquele senhor ficou me olhando assim, sabe? Ele me olhava de um jeito diferente, assim. Eu disse: está tudo bem? Ele disse assim: olha, eu vou ter que contar isso para as pessoas. Eu vou escrever para os jornais para contar desse atendimento que eu tive aqui no Hospital Miguel Couto. Quem dera que todo atendimento público, todo serviço público prestasse um atendimento assim como esse que você me prestou, sabe? Por isso eu tenho que espalhar isso, eu tenho que escrever para os jornais, eu tenho que falar: olha, muito obrigado, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida. E eu falei para ele, disse: olha, não precisa agradecer, isso é obrigação minha, né? O contribuinte, ele merece o melhor atendimento. Puxa, quem dera que todo funcionário público fosse assim como você. E aí foi embora satisfeito, né? E é uma coisa que eu penso, né? A gente deve sempre procurar fazer o melhor, né? Porque dessa maneira a gente acaba construindo uma corrente do bem, né? Que você faz o bem a uma pessoa, essa vai fazer a outra, essa vai fazer a outra, e uma hora, quando você precisar, isso retorna para você, né? Então é isso, pessoal. Terminando aqui a história da sala de polícia, que foi um pouco longa, né? Eu peço aí a vocês, o canal não é monetizado, que vocês deixem o like, compartilhem, comentem e vamos ver se a gente consegue fazer desse canal aí um sucesso. Dependo aí de vocês, tá bom? Um abraço, beijo no coração.